Hoje iremos falar sobre a ascensão e queda do líder da facção Cangaço do RN, que aterrorizou o litoral norte potiguar. Ao longo do vídeo, iremos mostrar momentos do confronto que resultou no fim de um dos maiores criminosos do estado do Rio Grande do Norte. Uma operação que durou mais de 20 horas de intenso confronto, deixando a casa onde ele estava completamente destruída. O sol escaldante de julho de 2025 testemunhou o fim de uma das páginas mais sombrias da criminalidade no Rio Grande do Norte. Após mais de 24 horas de intenso confronto com as forças policiais em Estremoz, na Grande Natal, Marcelo Johnny Viana Bastos, de 32 anos, conhecido pelo temido apelido de Pica-Pau, encontrou seu destino final. O homem que por anos aterrorizou o litoral norte potiguar, transformando assaltos a bancos e carros fortes em espetáculos de violência extrema, finalmente teve sua trajetória criminosa interrompida pelas balas da Operação Kratos. Mas quem era realmente esse homem que conseguiu se tornar o criminoso mais procurado de um estado inteiro? Como um jovem nascido na tranquila Maracajaú, conhecida por suas belezas naturais e piscinas naturais de águas cristalinas, conseguiu construir um império do crime que se estendia por todo o litoral norte do Rio Grande do Norte. A história de Marcelo Pica-Pau não começou nos noticiários policiais, mas nas ruas empoeiradas de Maracajaú, município litorâneo com pouco mais de 7.000 habitantes, localizado a cerca de 60 quilômetros de Natal. Foi nesta cidade, famosa por receber turistas em busca das famosas piscininhas, formadas pelos recifes de corais, que o futuro líder da facção Cangaço do RN deu seus primeiros passos rumo ao que seria uma carreira criminosa marcada pela brutalidade e pelo terror. Nascido por volta de 1993, Marcelo cresceu em Maracajaú, município que, como tantos outros do litoral norte, oferecia tanto oportunidades no turismo quanto na pesca artesanal. Porém, desde cedo, ficou claro que o jovem Marcelo não tinha interesse em seguir os caminhos convencionais que a cidade oferecia. Os primeiros sinais de que Marcelo trilharia deliberadamente um caminho criminoso começaram a aparecer ainda na adolescência. Moradores antigos da região relatam que o jovem, desde cedo, demonstrava uma personalidade forte e uma tendência à liderança que ele próprio escolheu canalizar para atividades ilícitas, rejeitando as alternativas legais disponíveis. Não demorou muito para que seu nome começasse a circular nos círculos criminosos locais, inicialmente envolvido em pequenos furtos e depois evoluindo para crimes mais sofisticados. A ascensão de Marcelo Pica-Pau ao posto de líder criminoso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, marcado por uma escalada de violência que refletia sua ambição de controlar não apenas Maracajaú, mas toda a região do litoral norte potiguar. Sua estratégia era clara: estabelecer um domínio territorial absoluto, eliminando rivais e impondo respeito através do medo. O apelido Pica-Pau teria surgido, segundo fontes policiais, devido à sua persistência obsessiva em alcançar seus objetivos criminosos, assim como o famoso pássaro dos desenhos animados que insistentemente perfura as árvores. Essa característica se tornaria uma de suas marcas registradas, a capacidade de planejar e executar crimes com uma determinação quase fanática, não medindo esforços para superar os obstáculos que apareciam em seu caminho. Conforme ganhava notoriedade no submundo do crime, Marcelo começou a atrair a atenção de organizações criminosas maiores. Foi nesse contexto que estabeleceu conexões com o Comando Vermelho, uma das maiores facções do país, sediada no Rio de Janeiro. No entanto, diferentemente de muitos criminosos que se tornavam meros soldados dessas organizações, Marcelo conseguiu manter uma certa independência, criando sua própria facção, o Cangaço do RN. O nome escolhido para sua organização criminosa não era casual.
Ao evocar o histórico cangaço nordestino, Marcelo pretendia estabelecer uma conexão simbólica com os bandoleiros, que no início do século XX desafiaram o poder estabelecido no sertão nordestino. Porém, ao contrário dos cangaceiros históricos, que muitas vezes eram vistos como uma forma de resistência social, o cangaço do RN de Marcelo era uma organização puramente criminosa, dedicada ao enriquecimento através da violência e do terror. A estrutura do cangaço do RN começou a se solidificar com Marcelo, estabelecendo uma rede de subordinados que controlavam diferentes áreas do litoral norte. Cada município da região tinha seus representantes, responsáveis por executar as ordens que vinham de cima e repassar os lucros das atividades ilícitas. O tráfico de drogas, que inicialmente era uma atividade secundária, rapidamente se tornou uma das principais fontes de renda da organização. Mas foi nos assaltos a bancos e carros fortes que Marcelo Pica-Pau encontrou sua verdadeira vocação criminosa. Esses crimes, além de proporcionarem lucros imensos, serviam como demonstrações de poder que consolidavam sua reputação no mundo do crime. Cada assalto era meticulosamente planejado, com reconhecimento prévio dos alvos, estudo das rotas de fuga e preparação de armamento pesado. A primeira grande operação, que colocou Marcelo definitivamente no radar das autoridades policiais, aconteceu ainda no início de sua carreira como assaltante de bancos. O alvo escolhido foi uma agência bancária em Touros, município vizinho a Maracajaú, conhecido por suas belezas naturais, mas que, como muitas cidades do interior, possuía um aparato de segurança limitado. A ação foi executada com uma precisão militar que impressionou até mesmo os investigadores. Armados com fuzis e usando explosivos para abrir o cofre, o grupo liderado por Marcelo conseguiu subtrair uma quantia significativa em dinheiro, além de causar terror entre funcionários e clientes que estavam na agência no momento do crime. A frieza demonstrada durante a ação e a capacidade de coordenação da operação deixaram claro que não se tratava de criminosos amadores. O sucesso dessa primeira grande operação serviu como catalisador para crimes ainda mais audaciosos. Marcelo percebeu que havia encontrado uma fórmula eficiente: combinar planejamento meticuloso com uso de armamento pesado e uma dose calculada de violência. Essa receita seria repetida em dezenas de outros assaltos ao longo dos anos seguintes. Mas o que realmente diferenciava Marcelo Pica-Pau de outros criminosos da região era sua capacidade de antecipação e adaptação. Conforme as forças policiais intensificavam as investigações e aumentavam a segurança nos bancos, ele modificava suas táticas, sempre um passo à frente das autoridades. Quando os bancos começaram a instalar sistemas de segurança mais sofisticados, ele passou a focar nos carros fortes, que se movimentavam pelas estradas com menor proteção. Os carros fortes se tornaram alvos preferenciais, não apenas pelo dinheiro que transportavam, mas também pela vulnerabilidade que apresentavam quando circulavam pelas rodovias estaduais e federais que cortam o litoral norte potiguar. Marcelo desenvolveu uma estratégia específica para esses crimes: emboscadas em pontos estratégicos das estradas, uso de veículos roubados para bloquear o trânsito e armamento capaz de perfurar a blindagem dos veículos. A violência empregada nesses assaltos era calculada, mas nem por isso menos brutal. Marcelo sabia que precisava enviar uma mensagem clara: qualquer resistência seria punida com extremo rigor. Vigilantes que tentavam reagir eram executados sumariamente, e qualquer testemunha que pudesse representar uma ameaça futura era eliminada sem hesitação. Foi essa escalada de violência que transformou Marcelo Pica-Pau de um criminoso regional em uma ameaça de proporções estaduais. Suas ações não se limitavam mais ao litoral norte. Ele começou a expandir suas operações para a Grande Natal e outras regiões do estado, sempre deixando um rastro de medo e destruição por onde passava.
A transformação de Maracajaú em uma espécie de quartel-general informal da organização criminosa trouxe consequências devastadoras para a cidade. O que antes era um destino turístico pacífico se tornou um local evitado por visitantes, onde o medo pairava sobre os moradores honestos que se viam reféns de uma situação sobre a qual não tinham controle. Assim, o menino de Maracajaú se transformou no homem mais temido do Rio Grande do Norte, construindo um império criminoso que duraria anos e que só encontraria seu fim nas balas da Operação Kratos, em julho de 2025. Mas até chegar a esse desfecho, muitas vidas seriam perdidas e muitas famílias seriam destruídas pelo reino do terror que Marcelo Pica-Pau estabeleceu no litoral norte potiguar. À medida que os anos passavam, a audácia de Marcelo Pica-Pau crescia exponencialmente, assim como a sofisticação de seus crimes. O que começou como assaltos pontuais se transformou em uma verdadeira indústria do terror, com operações que envolviam dezenas de criminosos e um aparato logístico que impressionava até mesmo os investigadores mais experientes das forças policiais do Rio Grande do Norte. O ano de 2020 marcou uma guinada definitiva na trajetória criminosa de Marcelo. Foi neste período que ele decidiu expandir significativamente suas operações, não mais se contentando apenas com os lucros dos crimes locais. A decisão estratégica foi clara: estabelecer o cangaço do RN como a facção criminosa dominante em todo o litoral norte e posteriormente desafiar o poder de outras organizações que operavam na Grande Natal. Para consolidar esse domínio, Marcelo desenvolveu uma metodologia específica para os assaltos a carros fortes que se tornaria sua marca registrada. Cada operação era precedida por semanas de observação, durante as quais seus subordinados estudavam meticulosamente as rotas dos veículos blindados, os horários de maior movimento e os pontos mais vulneráveis das estradas. Nada era deixado ao acaso. O primeiro grande assalto dessa nova fase aconteceu na BR-101, próximo ao município de Rio do Fogo, em uma operação que demonstrou o nível de organização que a facção havia alcançado. Cerca de 15 criminosos participaram da ação, utilizando 4 veículos roubados para cercar o carro forte em um trecho isolado da rodovia. O armamento empregado incluía fuzis AK-47 e explosivos potentes o suficiente para perfurar a blindagem do veículo. A violência empregada neste assalto foi desproporcional, mesmo para os padrões já elevados da criminalidade local. Os vigilantes que tentaram esboçar qualquer resistência foram executados friamente, suas mortes servindo como recado para futuras vítimas. O dinheiro subtraído, que ultrapassou a casa dos R$ 2 milhões, foi usado não apenas para enriquecer os participantes, mas principalmente para adquirir mais armamentos e expandir a rede de corrupção que protegia a organização. Este crime específico marcou o início de uma série que aterrorizaria o Estado pelos próximos anos. Marcelo havia descoberto uma fórmula eficiente: atacar preferencialmente nas primeiras horas da manhã, quando o movimento nas estradas era menor e a resposta policial mais demorada. Além disso, sempre escolhia trechos de rodovias que ofereciam múltiplas rotas de fuga, garantindo que sua equipe pudesse se dispersar rapidamente após a ação. Com o passar dos meses, os crimes comandados por Marcelo Pica-Pau se tornaram progressivamente mais violentos e audaciosos. O que inicialmente eram assaltos limpos, focados apenas na subtração do dinheiro, evoluíram para espetáculos de terror que tinham como objetivo não apenas o lucro, mas também a consolidação de sua reputação como o criminoso mais temido do Estado. Em 2022, uma série de assaltos a bancos na região metropolitana de Natal chamou a atenção das autoridades federais. Marcelo havia decidido que era hora de levar suas operações para o coração econômico do Estado,
desafiando diretamente as forças de segurança que se concentravam na capital. O primeiro alvo foi uma agência bancária na zona norte de Natal, em uma operação que durou menos de 10 minutos, mas deixou um rastro de destruição que chocou a população. A estratégia empregada neste assalto se tornaria padrão nos crimes subsequentes. Chegada em comboio de veículos roubados, uso de explosivos para destruir caixas eletrônicos e cofres e retirada coordenada com cobertura de atiradores posicionados estrategicamente ao redor da agência. Durante toda a operação, Marcelo permanecia em contato constante com seus subordinados através de rádios de comunicação, coordenando cada movimento como um general comandando uma batalha. O que mais impressionava os investigadores era a capacidade de planejamento demonstrada pelo grupo. Cada assalto revelava um conhecimento detalhado, não apenas do funcionamento interno das instituições financeiras, mas também dos protocolos de segurança e dos tempos de resposta das forças policiais. Era evidente que Marcelo possuía informantes dentro do sistema, uma rede de corrupção que se estendia por diversos níveis da segurança pública. Durante este período, começaram a surgir os primeiros relatos sobre a personalidade cruel de Marcelo durante a execução dos crimes. Testemunhas que sobreviveram aos assaltos descreviam um homem frio e calculista, que demonstrava prazer em humilhar suas vítimas e que não hesitava em usar violência extrema, mesmo quando não havia resistência. Funcionários bancários relatavam que ele frequentemente fazia ameaças específicas contra suas famílias, demonstrando que havia investigado previamente a vida pessoal de cada um. Foi em agosto de 2024 que Marcelo Pica-Pau cometeu o crime que definitivamente o colocaria no topo da lista dos criminosos mais procurados do Brasil. O assassinato do vigilante Janielson Carvalho Correia, durante um assalto a carro forte no estacionamento do supermercado Nordestão, em Capim Macio, na zona sul de Natal, marcou um novo patamar de crueldade em sua trajetória criminosa. A operação havia sido planejada com a precisão militar que caracterizava os crimes da organização. Durante semanas, membros da facção observaram a rotina de abastecimento do supermercado, identificando os horários em que os carros fortes chegavam para coletar o dinheiro do estabelecimento. O local escolhido para o crime não era casual. O amplo estacionamento oferecia múltiplas rotas de fuga, enquanto a movimentação intensa de clientes serviria como escudo humano em caso de confronto com a polícia. Na manhã de 5 de agosto de 2024, por volta das 9h30, quando o carro forte da empresa de valores se posicionou próximo à entrada do supermercado, Marcelo e sua equipe iniciaram a ação. Utilizando 3 veículos roubados na noite anterior, os criminosos cercaram o veículo blindado com uma coordenação que evidenciava ensaios prévios da operação. Janielson Carvalho Correia, de 45 anos, pai de família e funcionário experiente da empresa de valores, percebeu imediatamente que se tratava de um assalto. Seguindo os protocolos de segurança de sua empresa, ele tentou acionar o sistema de alarme do veículo enquanto seu colega iniciava o procedimento de saída do local. Foi neste momento que Marcelo pessoalmente decidiu intervir. Armado com um fuzil de alto calibre, Marcelo se aproximou do carro forte e, sem qualquer tentativa de negociação ou advertência, disparou múltiplos tiros contra Janielson através da abertura de segurança do veículo. As investigações posteriores revelaram que o vigilante foi atingido por pelo menos 8 projéteis, sendo que alguns dos disparos foram efetuados quando ele já estava caído, caracterizando uma execução sumária. A frieza demonstrada por Marcelo durante este crime chocou até mesmo criminosos experientes, que foram posteriormente interrogados pela polícia.
Testemunhas relataram que, após executar Janielson, ele permaneceu calmo e coordenado, dando ordens precisas para seus subordinados removerem o dinheiro do carro forte. Durante toda a operação, que durou aproximadamente 7 minutos, ele demonstrou uma indiferença total pelo fato de ter acabado de tirar a vida de um homem inocente. O valor subtraído neste assalto, cerca de R$ 800 mil, foi significativo, mas o que realmente marcou este crime foi a brutalidade desnecessária empregada. Janielson não havia oferecido resistência efetiva e poderia ter sido neutralizado sem perder a vida. A decisão de executá-lo foi puramente demonstrativa. Marcelo queria que a notícia se espalhasse, consolidando sua reputação como um criminoso implacável. As imagens do crime, captadas pelas câmeras de segurança do supermercado, se tornaram peças fundamentais nas investigações que se seguiram. Nelas, era possível ver claramente Marcelo coordenando a operação e, posteriormente, executando friamente o vigilante. Essas gravações, que circularam discretamente entre os investigadores, confirmaram definitivamente sua identidade como o autor intelectual e material do homicídio. A repercussão deste crime foi imediata e intensa. A família de Janielson, composta por sua esposa e 2 filhos adolescentes, se viu não apenas enlutada, mas também ameaçada. Marcelo, seguindo seu padrão de intimidação, fez circular a informação de que qualquer tentativa de colaboração com a polícia resultaria em represálias contra os familiares da vítima. Se o assassinato de Janielson havia chocado a sociedade potiguar, o crime cometido em junho de 2025 contra Maria Bruna Pereira Assunção, de 27 anos, despertou uma indignação ainda maior. Este feminicídio, cometido durante um assalto a uma caminhonete na RN 064, entre Maxaranguape e Ceará-Mirim, revelou uma face ainda mais sombria da personalidade criminosa de Marcelo Pica-Pau. Maria Bruna retornava de uma festa junina com sua família, quando o veículo em que viajavam foi interceptado pelo grupo comandado por Marcelo. A jovem, que trabalhava como professora em uma escola municipal de Ceará-Mirim, estava acompanhada de outros familiares, incluindo crianças, em uma viagem que deveria ter sido apenas mais uma noite de celebração típica do período junino. O assalto começou como muitos outros que Marcelo havia comandado ao longo de sua carreira criminosa. O grupo utilizou 2 veículos para bloquear a estrada em um trecho isolado, forçando a caminhonete a parar. Inicialmente, a intenção parecia ser apenas roubar o veículo e os pertences das vítimas. No entanto, algo durante o crime fez com que a situação evoluísse para uma tragédia. O impacto na comunidade foi devastador. Maria Bruna era conhecida e respeitada em Ceará-Mirim. Sua morte mobilizou não apenas a população local, mas também organizações de direitos humanos e movimentos feministas, que passaram a pressionar as autoridades por uma resposta mais enérgica contra Marcelo e sua organização criminosa. Após o assassinato de Maria Bruna, a pressão sobre as forças de segurança do Rio Grande do Norte intensificou-se dramaticamente. A sociedade civil, a imprensa e até mesmo autoridades federais começaram a questionar a capacidade das polícias estaduais de capturar um criminoso que há anos aterrorizava a população com impunidade aparente. Foi neste contexto que as investigações ganharam um novo patamar de prioridade e recursos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através de suas delegacias especializadas, iniciou uma operação de inteligência que envolveu não apenas investigadores locais, mas também especialistas federais em combate ao crime organizado. O trabalho investigativo revelou a complexidade da organização criminosa liderada por Marcelo. Além dos crimes contra o patrimônio, o cangaço do RN estava envolvido em uma rede de atividades ilícitas que incluía tráfico de drogas, contrabando de armas, lavagem de dinheiro e cobrança de pedágios de comerciantes locais.
A facção havia se tornado uma espécie de estado paralelo em várias cidades do litoral norte, ditando regras e cobrando taxas de quem quisesse operar em seus territórios. Em julho de 2025, depois de meses de investigação intensiva, as autoridades finalmente conseguiram localizar Marcelo Pica-Pau em um esconderijo no bairro Portal do Sol, em Estremoz, na Grande Natal. A informação chegou através de uma denúncia sobre um veículo roubado, mas as investigações rápidas confirmaram que se tratava do paradeiro do criminoso mais procurado do estado. A Operação Kratos foi deflagrada na manhã de 26 de julho de 2025, por volta das 10h30. O nome da operação, que fazia referência ao titã da mitologia grega, associado ao poder e à força, refletia a magnitude da ação policial que estava sendo executada. Participaram da operação agentes da Polícia Civil, através da DEPROV, DEFUR e DEICOR, da Polícia Militar, BOP e Batalhão de Choque, da Polícia Rodoviária Federal e do CIOPAER. O planejamento da operação havia levado semanas e envolveu um aparato de segurança sem precedentes na história recente do Estado. Mais de 100 policiais foram mobilizados, utilizando veículos blindados, helicópteros e equipamentos de última geração para comunicação e vigilância. O perímetro de segurança estabelecido ao redor da residência onde Marcelo se escondia abrangia várias quadras, garantindo que não houvesse possibilidade de fuga. Quando os primeiros policiais se aproximaram da residência, foram imediatamente recebidos com tiros de fuzil de alto calibre. Marcelo, que estava acompanhado de pelo menos 2 outros criminosos, havia transformado a casa em uma verdadeira fortaleza, com barricadas nas janelas e múltiplas posições de tiro preparadas antecipadamente. O confronto que se seguiu foi de uma intensidade raramente vista no estado. Durante mais de 24 horas, trocas de tiros intermitentes ecoaram pelo bairro, obrigando a evacuação de dezenas de famílias das residências vizinhas. Marcelo demonstrava a mesma frieza e determinação que caracterizavam seus crimes, utilizando explosivos artesanais para tentar quebrar o cerco policial e criar oportunidades de fuga. Durante o prolongado confronto, várias tentativas de negociação foram realizadas. A própria irmã de Marcelo foi trazida ao local na esperança de convencê-lo a se render, mas suas súplicas foram ignoradas. O criminoso estava determinado a não ser capturado vivo, preferindo morrer em combate a enfrentar a justiça pelos crimes que havia cometido. 6 policiais foram feridos durante o confronto, 4 da Polícia Civil e 2 da Polícia Militar. Mas, felizmente, nenhum em estado grave. As lesões foram causadas principalmente por estilhaços de explosivos e ricochetes de balas, demonstrando que os agentes conseguiram manter posições relativamente seguras durante a operação. Na manhã de 27 de julho de 2025, por volta das 8h15, o confronto chegou ao fim. Marcelo Pica-Pau, após mais de 24 horas de resistência, foi finalmente neutralizado pelas forças policiais. Junto com ele, morreram também um homem e uma mulher que estavam na residência, aparentemente membros de sua organização criminosa, que escolheram resistir até o fim. A morte de Marcelo Pica-Pau marcou o fim de uma das páginas mais sombrias da história recente da criminalidade no Rio Grande do Norte. Durante mais de uma década, ele havia transformado o litoral norte do estado em seu território particular, ditando regras através do medo e da violência extrema. A residência onde ocorreu o confronto final se tornou um símbolo do fim de uma era. As paredes crivadas de balas, as portas arrancadas pelos explosivos e o chão coberto de destroços contavam a história dos últimos momentos de um homem que havia escolhido viver pela violência e que, coerentemente, encontrou seu fim da mesma forma. Para as famílias das vítimas de Marcelo Pica-Pau, sua morte representou um alívio, mas não necessariamente o fim do sofrimento. Janielson Carvalho, Correia e Maria Bruna Pereira. Assunção,
eram apenas 2 dos nomes conhecidos em uma lista muito maior de vidas destruídas pela ambição criminosa de um homem que escolheu conscientemente o caminho da violência. O legado de Marcelo Pica-Pau serve como um lembrete sombrio de como a criminalidade pode se alastrar e se consolidar quando não encontra resistência adequada. Sua trajetória, que começou nas ruas de Maracajaú e terminou em uma casa crivada de balas em Extremós, é um testemunho dos caminhos que alguns indivíduos escolhem trilhar, independentemente das consequências para si mesmos e para a sociedade. A Operação Kratos, que resultou em sua neutralização, representou não apenas o fim de um criminoso, mas também a reafirmação de que, por mais poderosa que uma organização criminosa possa se tornar, eventualmente a justiça prevalece. O preço pago pela sociedade potiguar foi alto, mas a morte de Marcelo Pica-Pau devolveu a esperança de que o litoral norte do Rio Grande do Norte poderia finalmente conhecer dias de paz. A trajetória de Marcelo Pica-Pau serve como um exemplo brutal de como as escolhas individuais podem gerar ondas devastadoras de sofrimento que se espalham por toda a sociedade. Durante mais de uma década de atividades criminosas, ele não foi apenas um produto do meio ou uma vítima das circunstâncias, mas sim o arquiteto consciente de um reinado de terror que destruiu centenas de vidas e famílias inteiras. Cada crime cometido por Marcelo representava muito mais do que números estatísticos ou prejuízos financeiros. Por trás de cada assalto, havia trabalhadores honestos como Janielson Carvalho Correia, um homem de 45 anos que acordava cedo todos os dias para sustentar sua família através de um trabalho digno e perigoso. Janielson não escolheu ser herói. Ele simplesmente estava cumprindo seu dever profissional quando foi friamente executado por um criminoso que via vidas humanas como obstáculos descartáveis. A jovem professora Maria Bruna Pereira Assunção representa outro aspecto trágico dessa realidade. Ela dedicava sua vida a educar crianças, construindo um futuro melhor para sua comunidade. Sua morte não foi um acidente ou uma fatalidade do destino, mas o resultado direto da paranoia e crueldade de um homem que escolheu resolver seus problemas através da eliminação física de quem considerava uma ameaça. A criminalidade organizada não afeta apenas suas vítimas diretas. Cada ação de Marcelo Pica-Pau gerava ondas concêntricas de medo e destruição que atingiam comunidades inteiras. Comerciantes honestos eram obrigados a pagar pedágios para poderem trabalhar em paz, desviando recursos que deveriam ser investidos em suas famílias e negócios. Turistas deixaram de visitar cidades como Maracajaú, impactando economicamente milhares de pessoas que dependiam do setor turístico para sobreviver. As crianças que cresceram sob o regime de terror imposto por sua facção carregam traumas que podem durar uma vida inteira. Famílias inteiras modificaram suas rotinas, evitando sair de casa em determinados horários ou frequentar certos locais, vivendo em constante estado de alerta. Esse não é o preço normal da vida em sociedade. É o tributo cobrado pela decisão consciente de um criminoso de impor sua vontade através da violência. Os 6 policiais feridos durante a Operação Kratos também são vítimas das escolhas de Marcelo. Esses homens, que juraram proteger a sociedade, voltaram para casa marcados fisicamente pelas balas e explosivos de um criminoso que preferia morrer matando a enfrentar as consequências de seus atos. Suas famílias passaram horas de agonia sem saber se seus entes queridos retornariam vivos do cumprimento do dever. É fundamental compreender que Marcelo Pica-Pau não foi forçado pelas circunstâncias a se tornar o que se tornou. Maracajaú, como tantas outras cidades brasileiras, oferecia oportunidades legais de trabalho e crescimento. Milhares de jovens da mesma região escolheram caminhos diferentes. Tornaram-se pescadores, trabalhadores do turismo, comerciantes, estudaram e se formaram em profissões diversas. A diferença
não estava nas oportunidades disponíveis, mas nas escolhas feitas. Cada escalada na violência de seus crimes foi uma decisão consciente. Quando passou de simples furtos para assaltos armados, quando decidiu usar explosivos, quando optou por executar testemunhas desarmadas, todas essas foram escolhas deliberadas de um homem que priorizou seus interesses criminosos acima da vida e dignidade de seus semelhantes. A tentativa de humanizar ou justificar criminosos como Marcelo representa um desserviço às suas vítimas e à sociedade como um todo. Janielson Carvalho Correia e Maria Bruna Pereira Assunção merecem que sua memória seja honrada através do reconhecimento claro de que suas mortes foram resultado das ações de um criminoso cruel e calculista, não de um jovem perdido ou produto da desigualdade social. A morte de Marcelo Pica-Pau, durante a Operação Kratos, não deve ser vista como uma tragédia, mas como o desfecho natural e inevitável de uma vida dedicada à violência. Ele teve múltiplas oportunidades de escolher caminhos diferentes, de se entregar à justiça, de cessar suas atividades criminosas. Em cada uma dessas oportunidades, optou por continuar destruindo vidas inocentes. Sua trajetória serve como exemplo para outros jovens que possam estar considerando seguir caminhos similares. A criminalidade não oferece glória, riqueza duradoura ou respeito verdadeiro. Oferece apenas uma vida de paranoia constante, relacionamentos baseados no medo e um fim inevitavelmente violento. Os lucros, obtidos através de crimes, são sempre temporários, mas as vidas destruídas no processo são perdas permanentes e irreversíveis. O verdadeiro heroísmo está nas escolhas diárias de pessoas como Janielson e Maria Bruna, trabalhadores que acordam cedo para sustentar suas famílias honestamente, educadores que dedicam suas vidas a formar cidadãos melhores, policiais que arriscam suas vidas para proteger a sociedade. Essas são as pessoas que merecem nossa admiração e cujas memórias devem ser preservadas. A Operação Kratos, apesar de ter resultado na morte de Marcelo Pica-Pau, representa uma vitória da sociedade organizada sobre o crime. Demonstra que, por mais poderosa que uma organização criminosa possa se tornar, por mais medo que consiga impor, eventualmente a justiça encontra meios de prevalecer. O trabalho árduo das forças policiais, que durante meses investigaram meticulosamente os crimes da facção, merece reconhecimento. Os riscos assumidos pelos agentes durante o confronto final evidenciam o comprometimento desses profissionais com a proteção da sociedade, mesmo quando isso significa colocar suas próprias vidas em perigo. A sociedade do Rio Grande do Norte pode agora respirar com mais tranquilidade, sabendo que um dos criminosos mais perigosos de sua história não está mais em condições de causar sofrimento. Mas essa tranquilidade não deve gerar complacência. A luta contra o crime organizado é constante e exige vigilância permanente de todas as instituições democráticas. O legado de Marcelo Pica-Pau deve ser lembrado não como a história romântica de um bandido social, mas como o exemplo concreto de como escolhas individuais equivocadas podem gerar sofrimento coletivo imenso. Sua morte marca o fim de um capítulo sombrio, mas também serve como lembrete de que a proteção da sociedade depende da ação firme e coordenada das instituições responsáveis pela segurança pública. As famílias de Janielson, Maria Bruna e todas as outras vítimas de Marcelo finalmente podem começar um processo de busca por paz, sabendo que o responsável pela destruição de suas vidas não causará mais sofrimento. Essa é a verdadeira justiça, a proteção dos inocentes e a responsabilização dos culpados. A seguir, iremos colocar alguns trechos da operação que resultou no fim de Pica-Pau. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal. Compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.